Parece que o Flamengo está com medo do futuro do Vasco. Eu sei que pode até parecer engraçado agora, por que o Flamengo estaria com medo do Vasco? O Flamengo tá brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, tá na final da Copa Libertadores da América, o clube endinheirado do futebol brasileiro, mas é isso que vem dando a entender o presidente do Flamengo, BAP, nos últimos meses. Primeiro, ele criticou o fato da Crefisa fazer um empréstimo de 80 milhões de reais para o Vasco, pedindo como garantia 10% das ações da SAF do clube. Ele criticou, falou que Leila Pereira tem a intenção de comprar o Vasco assim que terminar o mandato dela no Palmeiras. O que não teria problema algum, terminando o mandato da Leila no Palmeiras, se ela quiser comprar o Vasco é SAF, se ela quiser comprar com a Crefisa e ficar comandando o futebol do Vasco, não existe problema algum nisso. É algo normal as SAFs no futebol brasileiro, tem outras SAFs aqui no Brasil, Bahia, Botafogo, então não entendo essa preocupação do presidente do Flamengo, BAP. Em seguida, ele deu outra entrevista ratificando, criticando novamente a ação da Crefisa ter emprestado 80 milhões de reais para o Vasco, criticando novamente a possibilidade da Leila Pereira em algum momento assumir o comando da SAF do Vasco. E ontem o Flamengo se manifestou em relação ao fair play financeiro e fez algumas propostas para incluir no fair play financeiro. Primeiro, o Flamengo atacou Palmeiras e Botafogo pelo fato do gramado sintético, querendo proibir o gramado sintético no futebol brasileiro, e também criticaram o Vasco, né, de uma forma indireta, assim como eles fizeram em relação ao gramado sintético, criticaram o Vasco, e claramente essa crítica à recuperação judicial do Vasco, esse ataque à recuperação judicial que o Vasco está fazendo, tem ligamento com o fato do Flamengo acreditar que Leila Pereira vai comprar o Vasco. E como a Leila está tretando com o presidente do Flamengo, está tretando o tempo todo, criticando sobre o caso Bruno Henrique e tudo mais, eles quiseram responder já atacando o Vasco da Gama, possível futuro clube da Leila Pereira. E o Flamengo teme por isso. Isso está claro, eu vou explicar para vocês ainda tudinho. O Flamengo teme que, caso o Vasco se organize financeiramente e caso a Crefisa, Leila, entre no Vasco, o Vasco seja um dos times que vai entrar nessa disputa por títulos no cenário do futebol nacional e internacional também, quando a gente vai falar sobre Libertadores da América e tudo mais. Porque isso vai acontecer. Se realmente o Vasco, pode ser a Leila ou outro investidor sério, comprarem o Vasco, o caminho do Vasco é voltar a disputar os títulos todos os anos, montar elencos fortes, ter uma vida financeira mais rentável, o Vasco conseguir pagar salários maiores para os atletas, o Vasco conseguir fazer investimento em contratações, e o Flamengo já está atacando essa possibilidade do Vasco. Então, não tem outra palavra a não ser medo. Olha só, vou ler para vocês. Quis atingir o gigante da colina. O Vasco da Gama se manifestou de forma contrária às propostas apresentadas pelo Flamengo no projeto de fair play financeiro, argumentando que as medidas não contribuem para o fortalecimento do futebol nacional. Entre as sugestões do clube rubro-negro estão restrições a times em processo de recuperação judicial, como impedimento de registrar novos jogadores e até perda de pontos em caso de descumprimento das regras. Uma tentativa, segundo o Flamengo, de evitar vantagens competitivas durante o período de suspensão de dívidas. Se atentem a esse trecho aqui. Nos bastidores, dirigentes vascaínos criticaram a postura do rival, lembrando que o Flamengo utilizou mecanismos semelhantes no passado, ao adotar o ato trabalhista para renegociar débitos, inclusive com atletas como Ronaldinho Gaúcho, em sua fase de reestruturação financeira. Então, para o Flamengo, a reestruturação financeira, utilizando o ato trabalhista que eles fizeram, que hoje fez o clube ter essa vida financeira mais rentável, faz o Flamengo conseguir contratar jogadores. Hoje o Flamengo é autossustentável porque fez o ato trabalhista no passado, conseguiu pagar suas dívidas certinho. E aí, quando o Vasco quer organizar a sua casa, não pode. Quando o Flamengo fez para organizar a sua, pode. Agora, quando é o Vasco, não pode. Isso porque o Flamengo acredita que o Vasco, com a recuperação judicial, com um possível investimento de alguém como a Leila Pereira em um futuro próximo, pode causar problemas dentro de campo para o Flamengo. E vai causar. Não adianta, cara. Vão ter que retirar o Vasco do Campeonato Brasileiro se quiserem. Como já fizeram no passado, né? No Campeonato Carioca, onde o Vasco ficou excluído por 11 longos anos do Campeonato Carioca. Será que vão querer excluir de novo o Vasco do campeonato? Essa é a medida que o Flamengo vai tomar para parar o Vasco da Gama, caso ele volte a disputar em alto nível? Cara, eu acho feio, eu acho baixo esse tipo de ataque.
Eu acho muito baixo esse tipo de ataque, mas quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Eu acho que os times têm que ser rivais dentro de campo, mas que fora de campo eu acho que é bom pro Flamengo o Vasco forte, é bom pro Vasco um Flamengo forte. Se os dois times estiverem fortes, fazendo grandes espetáculos, vai fortalecer os dois, cara. Vasco e Flamengo é o clássico mais falado no futebol brasileiro. Isso assim é óbvio. Então se tiverem grandes jogos, Vasco e Flamengo, jogo pegado lá e cá, dois times muito fortes, cada vez mais essa marca dos dois clubes será expandida a nível não só brasileiro, não só a nível nacional, mas a nível mundial, eu acredito. Então eu acho essas provocações o tempo todo. O presidente do Flamengo, BAP, de alguma forma, de uns meses pra cá, começou a atacar o Vasco. Primeiro, com o empréstimo da Crefisa, que ele não tem nada a ver. E aí depois ele fala que a Leila com certeza tá com a intenção de assumir o futebol do Vasco. Também não teria problema algum. E agora essa, querendo atingir o Vasco por conta da recuperação judicial que o Vasco está fazendo para colocar as suas contas em dia. O Vasco não está querendo prejudicar ninguém com a recuperação judicial, apenas querendo pagar os seus débitos, as suas dívidas, mas claro, de uma forma que consiga fazer o clube também continuar funcionando dentro de campo, pagando em dia os seus atuais funcionários. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Para mim tá claro o medo que tá pairando no Flamengo em relação ao Vasco da Gama. Mas quero saber a opinião de vocês aí. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós fui.